Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, na TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Esta é a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Homem profano e pecador declara: minha vontade é salvar meu filho das drogas. E ele luta, e ele suplica, e ele se sacrifica de todas as formas. E termina libertando o filho daquele mal. E nós perguntamos: se o homem profano demonstra tamanha firmeza, como alguém poderá duvidar da promessa divina? Não posso acreditar que alguém pereça, senhoras e senhores. Repito a citação do Evangelho. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Poderá demorar algum tempo, porque o aprendizado é longo, mas a perseverança encurtará distâncias. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. Com equipe deste gabarito, o resultado será esplêndido. Tema de hoje será semente unitária, colheita milionária. Minutos parecem eternidades em algumas ocasiões. Noutros momentos, ano inteiro se afigura nuvem passageira. Viajando em carro de bois, as horas se arrastam. O ritmo cadenciado dos cascos é convite ao sono. Cansaço irresistível toma conta dos viventes. Aliás, a vida no campo mexe com o nosso relógio interno. As horas passam vagarosamente, em ritmo lento, sem pressa, quase imperceptível. As pessoas do interior parecem viver noutro ritmo, e elas reagem da mesma forma surpreendente. Para que relógio? Perguntou Osório das Quantas, quando o médico recomendou que comprasse relógio. Queria saber as horas, simplesmente, rematou o doutor Sandoval, esclarecendo: esqueci meu relógio em casa. Osório das Quantas se agachou até ficar de cócoras, tentando registrar horário por debaixo da barriga do boi. Depois respondeu: são 3 horas, doutor. A cômica encenação surpreendeu Sandoval. O médico sorriu diante do contorcionista e perguntou-lhe: por que você olhou por debaixo do boi quando lhe perguntei as horas? Acaso implantou o relógio na barriga do bicho? Zorico se postou ereto, colocou para cima as calças que caíam e disse: doutor, eu tive que me abaixar para enxergar o relógio da igreja. O boi estava na frente. Cada vivente enxerga as horas como pode. Se volumoso animal impede procedimento, é melhor acocorar-se até a definição dos ponteiros do relógio. A posição determinará a estratégia mais adequada. O tempo mental, amigos, sentido, mas não vivido,
dispensa instrumento mecânico. Seu tempo é medido pelas emoções. Quando ele corre, alguém se alegra e o tempo voa. Quando a tristeza se instala, ele anda devagar. Quando a euforia toma conta dos seus ponteiros, eles avançam. Quando os jovens, o tempo generosamente se arrasta, porque a vida é boa. Tudo nos impele ao encontro da vida. Tudo nos fala de alegria e de amor. Como diz o cancioneiro popular, eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. Neste repente, meus amigos, melhor será interromper a cantoria. Esta não é minha roça, pelo jeito, senhoras e senhores. Lá vai a criança pelos caminhos do tempo, buscando o seu destino. E a fada madrinha que a procurava lhe entrega seus tesouros. Enquanto outros meninos esperam reencarnar, o cancioneiro nos fala de alguém retornando ao mundo. Os mundos continuam sendo criados para agasalho e abrigo destas crianças eternas. Segundo Gênesis, o Criador apontou sol e lua para a definição de dias e de noites. Haja luzeiros no firmamento dos céus para a separação do dia e da noite, para que os tempos sejam marcados. Gênesis 1, verso 14. Sol e lua determinam enérgica atividade ou passivo descanso. Lua governa mares e atividades campesinas, e as colheitas dependem da claridade do sol. Sem sol não há colheita. Aqui somos obrigados a fazer obrigatório reparo. Como poderemos aceitar a criação do sol no quarto dia, quando a terra surgiu no primeiro? Como a terra suportaria, mesmo temporariamente, a ausência de luz solar? A terra não vive sem sol. Nosso questionamento se explica pelo enorme grau de carência das plantas para se desenvolver. Produz a terra ervas verdes com sementes e árvores frutíferas. Gênesis 1, verso 11. Registrada a afirmação de Moisés, a voz de Jeová proclamou: e houve tarde e manhã, o terceiro dia. Gênesis 1, versículo 13. Comprova-se que o prodígio ocorreu no terceiro dia, inexplicavelmente, ciclo inteiro antes da criação do sol. Como germinarão sementes sem energia do astro-rei? Para nós que sempre defendemos que o Gênesis descreveu o surgimento do planeta Terra, será mais fácil entender e explicar de que forma Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, meus amigos, sem participação pessoal nos fatos descritos. Algo precisa ser esclarecido. Onde Moisés buscou detalhes dos acontecimentos não presenciados por ele,
Dada a relevância do assunto, nós concluímos que Moisés foi transportado em espírito lá para os tempos da criação da terra. Afinal, o apóstolo Paulo nos conta que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele saiu da terra e foi no terceiro céu, onde ouviu palavras inefáveis, conforme 2 Coríntios 12, versículo 2. Se Paulo foi ajudado a esclarecer algumas coisas, por que não Moisés? Como se estivesse assistindo o filme, o legislador hebreu se envolveu na reconstituição do drama da criação da terra. Os assessores de Jeová montaram reconstituição e Moisés assistiu e anotou os pormenores. O Pentateuco foi decalcado destas memórias. A própria Bíblia confirma nosso entendimento quando diz: havia trevas sobre a face do abismo. Não somente trevas, mas torpor, perplexidade, assombro e a espantosa presença do Espírito de Deus pairando sobre as águas. Atentem, por favor, ao que diremos agora, porque é muito importante. O sol já existia há milhões e milhões de anos, mas a escuridão impedia Moisés de enxergá-lo. Estava tudo envolto em trevas, sem mínima visão, verdadeiro caos. O desânimo do profeta Moisés crescia. Ele até imaginava ter ficado cego. E neste cego, meus amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está indo para a telinha. E convidamos vocês para visitá-lo, amigos. Você sabia que a maioria das palestras do Getúlio no YouTube, 1 e 2, podem ser acessadas através do site? Após localizar quaisquer das páginas Getúlio no YouTube 1 e 2, você clica num dos títulos e acessa o tema da sua preferência. O meu querido neto Ricardo foi o construtor desta ponte. Para alguém com estrutura modesta, composta de solidário, mas pequeno grupo, que ajuda, eu fico feliz com a audiência. Ninguém imagina o tamanho do meu agradecimento aos divulgadores anônimos. Nesta altura pedimos atenção. Este canal está sendo transmitido ao vivo, facebook.com/TV Vila Velha. No que me concerne, agradeço a audiência. Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras ficam disponíveis pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Parabéns ao Fernando e ao Zuba e continuamos o nosso tema: semente unitária, colheita milionária. Apalpando o solo, meus amigos, Moisés percebeu aliviado que pelo menos ervas e plantas se desenvolviam, mesmo sem sol, que só apareceria no próximo ciclo. Moisés também estava enganado no meio daquela confusão e daquela escuridão profunda.
Das bandas do Oriente, no entanto, nada se enxergava além de noite eterna. Ele até pensava que a noite fosse eterna. Trevas por toda parte. O astro-rei era a bola da vez, esperando com expectativa crescente. Os olhos de Moisés lacrimejavam, ulcerados de tanto forçar a vista e pouco enxergar. As trevas impenetráveis, a solidão e o completo silêncio exerceram tenebrosa influência sobre o escriba improvisado por Jeová. Somente no quarto dia, ou quarto ciclo, como vocês entenderem, o autor do Gênesis percebeu 2 discos no firmamento lá longe. A compacta nuvem escura foi levada pela brisa forte e Moisés conseguiu ver pela janela do tempo. A magia do luar e a majestade do sol apareceram aos seus olhos, assombrados. Pela visão retardada do sol e da lua, Moisés registrou a criação dos luzeiros no quarto dia. Vejam só, eu falo criação porque eu estou dentro desta confusão toda. Mas o fato é que o sol já existia há milhões de anos, sol e lua. Admitida esta versão, desaparece o absurdo de plantas florescendo sem acalento do astro maior. Tudo está dentro das leis da natureza. E nem precisamos explicar, porque a explicação está na própria natureza. Milhões de anos antes da criação da Terra, o Sol já existia, dominando sobre outros planetas que também existiam. Na reprise dos 7 dias de Gênesis, Jeová repassou a Moisés que Sol e Lua sempre estiveram presentes, embora escondidos nas trevas primitivas. E a voz do Criador foi ouvida com estrondo enorme. E houve tarde e manhã, o quarto dia, Gênesis 1, versículo 19. Conforme nos encontramos aqui, ali ou acolá, poderemos enxergar as coisas de ângulos diferentes. Victor Hugo escreveu: a idade de 40 anos é encarada como velhice pelos jovens. 50 anos são vistos como juventude pelos velhos. Eu tinha a idade de 37 anos, meus amigos, quando uma secretária de repartição em Curitiba trocou o meu nome pelo apelido de velho. Velho, vem aqui, venha conversar comigo. Depois desta eu entendo. Só foi possível enxergar o sol e lua depois que as trevas se dissiparam. Sem registro de solução sensata, controvérsias são inevitáveis. É difícil caminhar pelo fio da navalha de uma interpretação autêntica. Embora ninguém desconheça que os caminhos de Jesus são estreitos, a maioria prefere larguezas profanas. Bastará cumprirmos a lei, proclama o Crispim, apontando os 10 mandamentos, provocando. Desde que obedientes ao que expressa o decálogo, estaremos no rumo certo, Getúlio. No rumo certo e também no tempo de salvação. Se o decálogo vigorasse como nos tempos de Moisés, Crispim, Jesus teria cometido o pecado ordenando o transporte de cama no sábado. E você poderá imaginar Jesus pecando? Isso nunca aconteceu. Quer dizer,
Nunca aconteceu desde que ele foi Jesus, porque ele teve uma vida igual a de qualquer outro ser humano. Outra vez, Getúlio, você está implicando com as curas de Jesus no 7º dia. Isto é grave, Getúlio. O Nazareno não deixaria de atender o infeliz, mesmo no dia santo. Caridade acima de tudo, rematou Crispim, empolgado com os seus argumentos. Repetirei, meu amigo Crispim, o que eu venho apregoando há muito tempo, falando no deserto, porque ninguém me responde. Jamais coloquei reparos nos atos de benemerência de Jesus no sábado. Se alguém lhe informou algo nesse sentido, deu uma informação falsa. Se Jesus tivesse feito milhares de curas no 7º dia, eu simplesmente aplaudiria tais curas. Meu argumento principal da perda de validade do decálogo não é este. É a violação proposital por parte de Jesus. E isto indica término de validade do código. Escute palavras do mestre Crispim e você concordará comigo. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, verso 8. Eu duvido que alguém me prove que isto aqui não é trabalho. Duvido. Tais palavras se tornaram o mais forte sinal de que os 10 mandamentos perderam validade. Não adianta vir com Apocalipse, conversa afiada, não. O fato é que Jesus ordenou trabalho no sábado. Se os 10 mandamentos estivessem valendo, você acha que Jesus ordenaria este transporte da cama? O mestre sempre foi zeloso cumpridor das ordens do Pai. A propósito, dias atrás tive a oportunidade de ouvir pregador decretando que o decálogo é algo eterno. Eles inventam tudo para mostrar o decálogo no lugar de Deus. Percebam o atrevimento da figurinha, quando o Apocalipse declara que após o juízo final, os próprios templos vão deixar de existir. Não existirá mais templos. Referindo-se à sua visão profética de após juízo final, João disse, o profeta João disse: nela não enxerguei templos. Apocalipse 21, versículo 22. Não existirão templos, nem sacerdotes, nem arrecadações, nem liturgias depois do juízo final. Mas o dito cujo pregador preservou o seu idolatrado sábado como eterno. É o fim do mundo. Para certas figurinhas, o sábado se encontra acima do Cristo e do próprio Deus Pai. Só podemos radicalizar quando a insistente defesa do descanso sabático gera esquecimento de que Jesus ordenou o transporte de cama. Pelo menos neste aspecto, eu imito Jesus, procuro imitar Jesus, repetindo sua recomendação bastante clara e convincente: levanta-te, toma o teu leito e caminhe. João 5, verso 8. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Percebam até onde vai o espírito sectário de certos teólogos. Na opinião deles, o 7º dia será eterno, porque é o selo de Deus, e ninguém será salvo sem meticulosa observância do preceito. O saduceu moderno usou os 30 minutos da pregação proferindo adjetivos, endeusando o preceito sabático. Nosso bem-estar, saúde, alegria, prosperidade, tudo, disse ele, está vinculado ao descanso exigido por Moisés.
Vejam que absurdo. Quem permanecer fora da obrigatoriedade do descanso será morto eternamente, como castigo pela desobediência. É o pecado maior, segundo eles. Não do meu lado, não, porque eu não creio nisso. A figurinha travestida de pregador foi acometida de verdadeira verborragia diante do microfone, trazendo todas as alegorias de Apocalipse. A única explicação que ele esqueceu foram os motivos que levariam Jesus a ordenar carregamento de cama sem nenhuma necessidade. O paralítico curado desejava correr para o abraço dos familiares. Tinha pressa e rejeitava o leito apodrecido e cheio de cupins. A ordem viera de Jesus, porém, e ele, a contragosto, agarrou o traste e seguiu viagem. Afinal, aquele que curara a sua paralisia merecia sacrifício. E o pobre homem lá se foi, executando o trabalho de má vontade. E nesta má vontade, meus amigos, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Obrigado. Quando retornamos para o terceiro bloco, o Crispim dos Anjos já se encontrava no pedaço. Getúlio, diz ele em tom de voz agressivo, nunca me admirei com sua descrição do universo. Adianto para seu conhecimento, todavia, que Deus pode destruir tudo isto que você exalta e refazer em minutos, porque Deus é poderoso. Concordo, meu amigo Crispim, que o Criador tem poderes para isso e para muito mais, Crispim. No entanto, também sei que ele jamais usará de tal expediente inutilmente. Engano seu, Getúlio. Anote a visão do profeta de Apocalipse. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu. Apocalipse 21, versículo 2. Convenhamos, Getúlio, Jerusalém santa só chegaria depois da destruição da outra, para ocupar o seu lugar. Pregador de minha igreja já explicou: o planeta Terra será destruído. Eu já percebi, Crispim, a influência deste saduceu que sempre está do seu lado. Preste atenção no que Jesus ordenou quando multiplicou pães e peixes, aquelas sobras daqueles 12 cestos que sobraram da multiplicação. Veja o que Jesus diz: recolhei as sobras para que nada se perca. João 6, versículo 13. Se Jesus não queria desperdiçar pães, você acha que Deus destruiria esta maravilha chamada planeta Terra? O mal jamais esteve no planeta, Crispim. É preciso que vocês entendam. E sim nos seus habitantes, é o nosso coração que não está certo, que não está se conduzindo direito. E agora o nosso tema, meus amigos: semente unitária, colheita milionária. Conhecedor das reações humanas, Jesus percebeu o desgosto do homem curado. Mas a lição programada valia muito mais que o desgosto dele. Para colocar paradeiro em preconceitos, preceitos, proibições antiquadas, alguém teria que participar com algum sacrifício. O homem curado de Betesda foi o escolhido
depois do prêmio da cura. A lógica e o acerto da estratégia de Jesus se manifestaram dignas daquele que alcançou a glória de Cristo planetário. Percebam que a discreta ordem, carregue cama, passou quase despercebida e causou insignificante choque na época com os adeptos de Moisés. Embora o Nazareno tenha sido autor intelectual da ordem de serviço, o executor do trabalho era homem simples, ausente da escala social. E isto amorteceu, de certa forma, o impacto no momento, como Jesus desejava. Neste caso, Getúlio interroga o Crispim dos Anjos: onde encontrar serventia do episódio para invalidar o sábado, como você vem proclamando? É simples, amigo. O episódio amorteceu o choque daquela sociedade impregnada pelas diretrizes mosaicas. Transferir o debate para o futuro era mais conveniente, e foi o objetivo de Jesus que se concretizou. O essencial, configurado nas suas palavras, levanta-te, toma o teu leito e anda, continuaria protegido pelos evangelhos. Este que é importante saber. Jesus contava com o evangelho, eternizando estas palavras através dos séculos. Ninguém ousaria modificar suas palavras, conhecidas, divulgadas e amadas por milhões e milhões de terráqueos através dos milênios. O grande mestre raciocinou com acerto de sempre. Será de pouca serventia confrontar os seguidores de Moisés atualmente, pensou Jesus. Em clima de disputa desaparece a serenidade e cresce o desejo de vencer a qualquer custo. Não faltaria naqueles primeiros tempos quem apagasse a frase original ou extraviasse o assentamento dos copistas. Seria impossível apontar esgotamento do preceito, desprovidos da preciosa intervenção do futuro Cristo. Eu não entendo, Getúlio, a razão da sua insistência quanto ao término de validade dos 10 mandamentos. Não restam alternativas, Crispim. Ou nós acompanhamos e explicamos cada passo do nosso rabi, ou colecionaremos jabutis indesejáveis, enroscados nas entrelinhas dos seus ensinamentos. Quando Jesus esclareceu que o sábado foi feito para o homem, nós entendemos o motivo da solene determinação: forçar descanso aos servos e escravos. Justificou a temporária determinação. O ser humano carente e sem defensores era este homem colocado debaixo do guarda-chuva do decálogo naquele tempo. Você quer dizer, Getúlio, que enquanto a escravidão existiu, o descanso obrigatório se justificava como lei. Terminado o prepotente domínio do mais forte sobre o mais fraco, desapareceram razões de mantê-lo nos códigos. Você está equivocado num ponto, Getúlio. Ainda hoje existem patrões cruéis quanto aqueles de antigamente. Os escravagistas de hoje não perdem para os antigos. Por isso eu exalto os confrades da minha igreja, defensores do sábado. Sua réplica, Crispim, até certo ponto seguiu na trilha das minhas ideias. Mas de repente você esqueceu o meu argumento básico. Jesus não desceu à terra para colocar remendos em panos velhos. Sua vinda, forçosamente, teria que representar revolução de costumes. Tal revolução poderia se sujeitar, no entanto,
ela não poderia se sujeitar a consultas em velhos compêndios que definissem rumos. A religião trazida pelo Mestre é a religião da consciência. Dentro do círculo sagrado dos evangelhos não cabem escravagistas, assassinos, pedófilos e maus padrões. Esses estão fora de foco atualmente. O empresário cristão jamais deixará de proporcionar descanso aos funcionários, independente de códigos, porque ele segue a sua própria consciência, e a consciência dói quando nós erramos. Consciência não necessariamente precisa ser lida e decorada para públicas demonstrações de soberba explícita. Consciência cristã é algo trazido pelo nosso Cristo planetário, e a sua presença pode causar desconforto e até mesmo dores. O mal-estar é imediato quando esquecemos obrigações básicas de convivência. O Crispim, desconsolado com o rumo da conversa, fazia enormes esforços para encontrar argumentos que o colocassem na direção do diálogo. Depois de algum tempo, mostrando visível impaciência, ele disse: da mesma forma, Getúlio, se alguém manifesta desejos de correto procedimento, os 10 mandamentos podem representar idêntico incentivo. Nunca neguei sua eficácia, Crispim, e isto nos tempos anteriores a Jesus, quando antes de João Batista, a lei e os profetas ditavam normas. Crispim, não esqueça o que foi dito no derradeiro versículo do Evangelho de Mateus, pouco antes do retorno do Mestre ao 7º céu. Suas palavras mostram que a consciência não pode ser comparada a livro algum, por mais importante que este livro e este código seja. As palavras do nosso Cristo ainda hoje repercutem: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Consciência, meu amigo Crispim, todos os viventes possuem. No entanto, quando se trata de alguém ligado ao Cristo, este alguém que tenta imitá-lo, o benefício ganha proporções gigantescas. O Cristo presente, a consciência ativa, humildade e amor, e os códigos escritos perdem toda a sua eficácia. Quase todas as coisas, meu caro Crispim, perduram, especialmente aquelas que se modificam pela evolução. A evolução vai criando novas etapas. Os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 13, versículo 13. Mateus 11, versículo 13. Quase todas as coisas perduram, meu amigo. Considerar o decálogo excelente, como nos tempos de Moisés, é qualificá-lo como algo eterno. E isto é uma verdadeira leviandade, Crispim. Tal argumento é insustentável por todos os lados e ângulos. E neste ponto, meus caros, nós faremos uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Estilo e Moda com Silvana Haas, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. Os programas se encontram disponíveis no Facebook.
Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão, meus caros. O relógio hoje está correndo adoidado. E não esqueçam as tardes de sexta-feira, a partir das 15h30, quando divulgamos Evangelho e Bíblia na TV Vila Velha. Para a próxima semana estamos trabalhando num outro assunto, extraído das Escrituras. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje: semente unitária, colheita milionária. Serei enérgico com você, Getúlio, ameaçou Crispim. Os 10 mandamentos foram escritos com os dedos de Deus. Sendo Deus eterno, também seus preceitos são eternos. O Criador garante aquilo que faz, Getúlio, colocando nas obras a sua infinita perfeição, para que nunca possa ele tenha necessidade de se arrepender, e jamais será ademoestado por falhas. Quem produz o melhor dispensa retoques, Getúlio. Defeitos não aparecerão onde o dedo divino colocou sua marca. Essas suas palavras, Crispim, são típicas dos seus orientadores. Sua Bíblia parece diferente da minha. No exemplar que carrego, já nos primeiros tempos da criação, Deus já se queixava dos viventes, contrariando o que você acabou de dizer. Escute com atenção algumas palavras do Gênesis. Elas não combinam com a perfeição assegurada por você. Suas declarações se encontram fora do texto bíblico. A Bíblia transmite outra mensagem, Crispim. O Criador disse o seguinte: então se arrependeu Deus de ter criado e feito o homem, e isto lhe pesou em seu coração. E rematou o Senhor: farei desaparecer aquele que criei da face da terra. Gênesis 6, versículos 6 e 7. Crispim, desenchabido, retrucou: foi a maldade do ser humano que provocou esta reação divina, Getúlio. O motivo do desgosto, Crispim, não é relevante. Relevante mesmo foi sua declaração, assegurando que o Criador faz tudo completo e perfeito. Não esqueça que a criação do casal do sexto dia foi obra do Altíssimo, e ele se arrependeu de ter feito aquilo. Contrariando o texto, Crispim, você e o seu grupo desconhecem proposital intenção divina de nos fazer partícipes da criação. A autoestima é subproduto desta autonomia que nos foi concedida pelo Pai das alturas, quando permitiu nossa criação partilhada. Deus nos cria e nós acabamos a nossa criação. Quem participa do próprio crescimento aprende preciosas lições e se torna mais consciente e mais feliz. Esforço próprio e evolução se juntam para o aprendizado das muitas vidas, e o Pai Celestial entrega ferramentas adequadas para o nosso progresso. Getúlio, me interrogou o Crispim, os dirigentes da minha igreja ensinam que não basta simples texto das Escrituras para validar doutrina. Você falou no arrependimento de Deus uma vez apenas. Onde é que você encontrou mais algum texto sobre isto que possa confirmá-lo? Porque será necessário reforçar o contexto para validar a interpretação, Getúlio. Repetição de conceitos reforçam efeitos, proclama o Crispim.
percebi que o Crispim desejava mesmo era empatar o jogo comigo. Ele considerava improvável que eu encontrasse outro texto retratando Deus arrependido naquela Bíblia enorme. Crispim antegozava o prazer da minha resposta. Não existe outro desabafo divino nesses termos, me disse ele. E daí Getúlio perguntou: você parece desanimado? Não é verdade que eu esteja sem ânimo, Crispim. Eu apenas estou resolvendo qual o texto que lhe entregarei, porque ainda me restam 2. E agora? O meu oponente gemeu de forma tão sofrida que eu até me assustei e tive pena dele. Crispim lamentava intimamente que eu apresentasse ainda outro texto, com clara referência a Deus, lamentando decisões. Quando revelei que ainda me restavam 2 referências, o Crispim desabou, amargurado do seu insucesso. O texto que lhe apresentei se encontra no primeiro livro de Samuel 15, versículo 35. Samuel tinha pena de Saul, porque ele, como profeta, sabia que Deus se arrependera de haver confirmado Saul como rei de Israel. 1 Samuel 15, versículo 35. Percebam a sequência de ações que acarretaram aborrecimentos ao Pai Criador. Jeová se arrependeu de ter criado o homem. Deus instituiu a casa sacerdotal de Eli em caráter perpétuo e depois se arrependeu, revogou suas prerrogativas. O eterno sacerdote Eli recebeu cartão vermelho e lhe foi cassado o apostolado perpétuo. Surge para intérprete sem algemas algo luminoso no fim do túnel. Se o Deus Pai conhece o futuro em detalhes, ao ponto de dizer que tem os nossos cabelos contados, ele ignorava o que o rei Saul iria aprontar como governante. Só pode ser, porque ele permitiu que fosse rei e, no entanto, agora está arrependido. Ele estava por dentro das intenções da família sacerdotal de Eli, quando lhe concedeu perenidade de encargos. Jeová se encontrava a poucos passos de Caim no momento que assassinou Abel. E Deus não fez nada para impedir. Percebam que algo estranho ocorreu em todos esses episódios de fraqueza do Homo sapiens. O Criador produziu ou permitiu algo agora e se arrependeu posteriormente. E aqui brota o esclarecimento tão necessário. O Senhor dos céus e da terra é tão zeloso quanto ao livre-arbítrio dos seus filhos, que criou dispositivo especial para usar nessas ocasiões. Pela sua própria vontade, não esqueçam disto, pela sua própria vontade, o Senhor preferiu não enxergar o futuro nesses casos, entregando os desvarios ao critério do julgamento final. Sansão desceu à terra com claríssimos propósitos de serviços beneméritos e tropeçou diante dos encantos de Dalila. Sansão terminou sua peregrinação como assassino e suicida. Se Deus acalentasse perfil sanguinolento de cada criminoso transviado, e eles podem estar até nas suas próprias fileiras, ele seria alvo de queixas. Como posso escapar do destino com o próprio Pai Celestial desenhando permanentemente os meus desvios? Como posso? Deus mentaliza que eu sou mau e eu continuarei mal sempre.
A própria justiça divina ficaria embaraçada, indecisa quanto ao verdadeiro responsável pelos pecados humanos. Se somos nós ou é Deus que nos domina? Felizmente o nosso Criador nos legou por inteiro a liberdade de escolha do bem e do mal. A escolha da semente adequada é nossa eterna missão. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, além desta câmera, eu desejo que Deus Pai possa, que Jesus, o nosso querido Mestre, possa derramar bênçãos de prosperidade, de alegria, de saúde, tudo que é bom, mas acima de tudo, amor em todos os corações. Obrigado, meus amigos, e boa noite.